Fala pessoal, agora a gente vai entender um pouco mais e aprender com o Renato Cariani, um grande empresário, além de influenciador do mercado fitness. Ele é dono de algumas empresas de mídia, empresa da indústria química. A gente vai entender como a gente pode melhorar como empresário, utilizando várias estratégias, algumas convencionais, algumas mais modernas, para fazer o nosso negócio dar certo. Então bora aprender um pouco mais com ele aqui. Hoje eu tenho a fábrica, sou sócio da fábrica, uma fábrica consolidada, tem sede própria em São Paulo, tem uma filial enorme no interior, legal, beleza, mas peraí. Eu entrei nessa empresa em 2000, janeiro de 2000. Eu me tornei sócio dela em março de 2008. Durante 8 anos eu fui funcionário dessa empresa. Sendo funcionário dessa empresa durante 8 anos, eu continuei com outras atividades, que eu tinha loja de suplemento, distribuidora, eu fui empreendendo. Mesmo assim, eu não deixei de ser funcionário da empresa, ou seja, eu tinha um salário garantido. Quando eu me tornei sócio da fábrica, eu continuei tendo salário. E hoje, como sócio da fábrica, eu também tenho salário. Então, o primeiro passo é como você se comporta dentro da sua microempresa. Você tem salário ou você incorporou caixa como um todo? Esse é o erro. Então, Exatamente, isso é um erro muito normal, infelizmente, porque creio que muita gente começa a empreender por necessidade, que muitas vezes as pessoas começam a empreender para pagar as contas, né? É o famoso empreendedor sobrevivente. E até quando a empresa começa a escalar, começa a ir bem, ele continua incorporando o salário da empresa como forma de pagar as contas. E antes de continuar, só queria fazer uma pequena apresentação. Eu sou Elton Marques, sócio fundador da GTCMS, uma agência de marketing digital focada em trazer resultados para empresários. E nesse canal aqui do YouTube, a gente traz bastante conteúdo de empreendedorismo, marketing digital, vendas, para ajudar você, empresário, a utilizar a internet como forma de captação de clientes e para redução de custos de aquisição de novas vendas. E um último pedido antes de a gente continuar: se inscreve no canal, porque a gente está com a meta de bater 1.000 inscritos até o final do ano, e curte para você também receber mais conteúdos como esse. Então bora lá. se ele tem uma empresa pequena e ele quer tirar 30 mil por mês, mas espera aí, será que a tua empresa é capaz de te dar 30 mil reais de salário? 30 mil reais é um bom salário, é um ótimo salário. Eu sempre vivi, e até hoje, isso é uma regra para mim, eu sempre vivi com um percentual muito abaixo dos meus rendimentos. E com isso eu consigo converter em investimento para o meu futuro. As pessoas precisam, para poder ter uma microempresa, entender que você tem uma empresa pequena. Quanto você quer ofertar de salário? Talvez você não deveria estar recebendo nem 10 mil por ela. Só como você é o patrão, você decide seu salário, né? Não, e às vezes ele falou aqui, ó, a empresa recebe próximo dos 30k por mês. Então a empresa deve receber 30k. Ah, tá. E aí? Mas é uma jornada, querido. É uma jornada. É uma baita de uma jornada e você vai ter que trabalhar mais. Duro. Trabalhar duro. Mais duro, assim, de você, às vezes, ser o telefonista, o empacotador e o entregador. Não, e empresa pequena é difícil porque a gente aprende a trabalhar. A vida inteira ensinaram a gente a trabalhar. Desde a escola, você aprende a sentar, fazer lição de casa, obedecer a professora, ouve, levanta, senta, sai, come, volta. Né? Agora, você ser chefe, você liderar, você criar, ninguém nunca ensinou. Quando você era mais novo, você lembra de uma aula do tipo, esse é o jeito de tratar pessoas, esse é o jeito de bater metas? Não. Não, e gestão administrativa também, né? E uma outra coisa, muita gente que empreende, como eu falei, empreende por necessidade. E muitas dessas pessoas, elas não vieram do ambiente acadêmico, de uma escola de administração, de escola de marketing, uma escola de contabilidade, né? Você não tem conhecimento sobre política tributária, você não tem conhecimento sobre questões fiscais, e aí você tem dificuldade. Microempreendedor no Brasil primeiro ano, 50% cai por terra. Depois vai sobrevivendo. Eu, dentro da minha história como empreendedor, eu comecei com uma loja, cheguei a 7 lojas e uma distribuidora. Mas as minhas atitudes sempre foram muito arrojadas e trabalhando muito. Ser microempresa é difícil, cara, porque aí tem uma série de variáveis, sabe? O nível que você conhece do mercado, a sua especialidade,
a sua capacidade organizacional. Você ter uma padaria, você não precisa ser o melhor padeiro. O melhor padeiro você contrata. Você tem que ser um bom administrador. Entendeu? Mas, se você for um excelente padeiro e ter a tua padaria, ótimo. Mas quem está fazendo o administrativo é você também? Mas será que essa é a tua habilidade? Será que essa é a tua capacidade? São muitas variáveis, entende? A microempresa no brasileiro é uma empresa muito familiar, né? Sou eu, a minha mulher, o meu filho, o meu primo, aí eu chamei mais um amigo, entendeu? É uma coisa ali que todo mundo está se ajudando, né? Então, para você transformar, para você sair de uma microempresa para uma empresa convencional, é um salto muito grande. Vou virar um simples? Nossa, você não entendeu? Como a gente comemorou o dia que a gente virou simples, que a gente falou, pô, estamos ganhando dinheiro, viramos um simples. Primeiro imposto que chegou, a gente, porra, que saudades quando não era, né? Que volta. E é muito complicado que hoje, não sei se você tem essa visão, mas eu sou neto de comerciante, né? Meu avô tinha uma vendinha. E meu avô, durante muito tempo, foi até que conseguiu sustentar bem a família, sem nenhum luxo, mas mantendo bem até. E ele tinha uma vendinha do bairro. E a vendinha do bairro tinha uma função, que era vender coisas para aquelas pessoas naquele raio de 10 quarteirões que estavam ali perto. Então, precisamos comprar arroz, vamos no Seu Cido. Comprar coca, vamos no Seu Cido. Era muito simples. Trabalho duro, acordar cedo, comprar as coisas no mercado maior, trazer para lá suave. Hoje, irmão, para você ter um negócio, seu negócio ter as coisas lá dentro, você tá começando. Onde é que é seu ponto? Como é que você segura cliente? Você tá na internet? Como é que é seu marketing? Como é que é seu inbound? Como é que é o seu B2C, o seu B2B? Como é que é a sua distribuição? Você consegue melhorar tempo de entrega? Você consegue criar amplitude? Você vai ser um franqueado ou não vai ser um franqueado? Você vai abrir franquia? É muito louco, cara. E pra quem tá começando, é quase uma equação química, né, bicho? Difícil. Por isso que eu falo que nem sempre é ruim você ser empregado. É. Entendeu? Eu tenho amigos meus que são empregados e são muito felizes por serem empregados e ganham muito bem. Né? É que o brasileiro, talvez até culturalmente, ele aprendeu a ter ódio de patrão, né? Então, tipo, se eu tenho patrão, eu tô dando dinheiro pros outros. Peraí, vai falar isso pro presidente do Santander, vai falar isso pro presidente do Safra, que são CEOs profissionais que ganham $500 mil por mês, mais benefícios. Então, depende muito da sua carreira. Agora, se você estudou muito pouco e quer ter uma vida realmente épica, você só vai poder empreender. Dentro do mercado de trabalho você vai ter pouca participação. No mercado de trabalho você precisa de preparo. Você precisa estar preparado para isso. Então, você sem estudo ou com pouco estudo, você vai ter que empreender, vai ter que abrir sua microempresa. Você não vai conseguir construir uma grande história numa multinacional se você tem a formação do ensino médio. Uhum. Você vai ter que envolver um pouco com isso. Então é carreira, né? Fazer estudo de carreira. Eu acho que se a garotada parar agora e falar assim, peraí, deixa eu planejar um pouco minha carreira, né? Eu faço tudo muito intuitivo, né? Tudo meio, vou fazendo, peraí. O que eu quero fazer? Tá. Eu vou fazer, por exemplo, administração de empresas. Por quê? Porque eu quero atuar, por exemplo, no setor bancário. Então vou fazer uma pesquisa. O que o setor bancário procura? Quais são as universidades mais... Exato. E eu vejo que nos últimos 10 a 12 anos, depois do movimento do Flávio Augusto, e isso foi uma coisa positiva que inclusive me impactou e fez eu fundar a nossa agência, é que teve uma glamorização do empreendedorismo. E aí, diversas pessoas que não têm preparo, posso dizer, até psicológico para viver com o empreendedorismo, elas caíram nesse conto aqui, empreendedorismo. Conto não, né? Caíram nesse conto não, como se parece que é algo ruim. Mas caíram nessa ideia de que eu preciso empreender, só existe uma forma de você ganhar bem com o empreendedorismo. Não, existe a forma com estudo, né? E aí é um pouco do que o Renato Cariani está falando aqui. E antes de prosseguir, um recado mega especial do patrocinador desse vídeo, que é a nossa agência, a agência TCMS, uma agência de marketing digital focada em resultados utilizando a internet. Então, se você quer desenvolver seu site, seu e-commerce, se você já tem toda a parte do seu site e-commerce estruturado, precisa desenvolver a parte de tráfego pago, tráfego orgânico, as redes sociais, a parte de CRM, tudo isso a gente consegue implementar para a sua empresa. Aqui um pouco das empresas que já trabalharam com a gente, dos resultados que a gente já entregou. Nós somos uma empresa com mais de 6 anos de mercado, nós vamos entrar em 7 anos de mercado, atuamos em diversos segmentos e o nosso foco sempre é trazer o maior resultado possível para você de conversão de vendas com menor custo de aquisição de clientes. Nosso foco é o nosso cerne, né? A nossa missão é sempre escalar suas vendas utilizando a internet para que você reduza o custo de aquisição de cliente e assim você consegue vender mais para mais pessoas com o mesmo investimento e você crescendo gradualmente. Beleza? E aí, continuando para o nosso vídeo aqui. Sediadas pelo setor bancário. Mas essa universidade aí eu não tenho como passar. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, em vez de você começar a faculdade agora, faz 2 anos de cursinho para passar nele.
São 2 anos de cursinho pra Fazer um passar. curso técnico. Você não precisa começar a faculdade com 18 anos de idade. Com 18 anos de idade, eu mandei meu filho pro Canadá, em vez de fazer faculdade. Aí ele foi lá, estudou, fez TOEFL, conseguiu a certificação da língua, voltou, foi fazer faculdade. Já tá 2 degraus acima de metade das entendeu? pessoas. É? Vai. Ah, Renato, mas eu não tenho condição de fazer intercâmbio. Claro, eu não tô falando isso, mas eu tô falando que às vezes você tem condição de, em vez de gastar o dinheiro na faculdade, gastar o dinheiro no cursinho para fazer uma faculdade melhor. Para fazer algo que você consiga, mas tem que ter planejamento. Hoje você tem, assim, oferta de universidade de tudo quanto é jeito. Hoje você faz faculdade à distância, você faz faculdade online. O quanto isso vai agregar na sua carreira? Estuda, analisa. Se isso vai agregar na sua carreira. Porque talvez não vai agregar. Não, e outra, cara, você sai de uma faculdade hoje, ADM, excelente exemplo, acho que é o melhor de todos. Tem uma Uninove aqui embaixo. Deve ter quantas turmas de ADM naquela Uninove, Gabs? Tem umas... Porra, é enorme. A faculdade ali termina a aula, é um formigueiro de gente. Deve ter umas 30 pessoas, deve ter a turma da manhã, a turma da noite, deve ter 2 salas. E essa é uma unidade do Uninove. Você tem... a Uninove é uma rede gigante. Então você tem 10, 20 Uninoves só em São Paulo. Então você está se formando por ano, só no Uninove, 6 mil alunos quase. Ou até mais, porque eu sou péssimo de matemática. Mas você está criando muita gente e todos eles estão saindo com o mesmo degrau que todos nós nos formamos na mesma faculdade, do mesmo jeito. Sim. Você está nivelado contra 6 mil pessoas. Então você vai para o mercado de trabalho com aquele mesmo nivelamento. É que nem que a gente seleciona currículo, né? Aí você vai estar no Uber, dirigindo. É isso. Você vai estar na lanchonete de garçom. Você vai estar trabalhando numa portaria, terceirizado em algum lugar, um auxiliar de escritório, que são todos empregos honestos e dignos. Mas quando você fez faculdade de administração, não era onde você queria estar. Com certeza. Mas é planejamento, né? É isso. Eu fui planejando minha carreira. Quando eu fiz química, eu escolhi a dedo. Depois eu fui planejando cada detalhe, porque eu tinha uma estratégia. Então, precisa de estratégia. É isso, pessoal. Espero que esse vídeo aqui, um vídeo curto, um vídeo breve, tenha trazido ensinamentos para você, empresário, principalmente nessa parte de planejamento financeiro da sua empresa. E te peço novamente a se inscrever no canal, a curtir esse vídeo. Eu vou deixar aqui um vídeo também mega especial do podcast do Renato Cariani, conversando com ninguém menos que o João Adib, sócio fundador da Acimed, onde ele fala mais sobre o planejamento e a questão de posicionamento de marca para grandes empresas. Então, não deixe de curtir e assistir esse vídeo que a gente vai deixar aqui para vocês mega especial. Muito obrigado e boas vendas.